Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André. Nós vamos hoje para mais uma aula de História. História do Brasil, tema Brasil Colônia, como você pode ver aí no slide. Brasil colonial foi um período de 1500 com a chegada dos portugueses, até 1822, com a proclamação da independência feita lá no 7 de setembro por Dom Pedro I. Existe uma outra vertente que eu concordo mais. Na verdade, o Brasil deixou de ser colônia com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso aconteceu em 1815, quando Dom João VI, que estava no Brasil durante o período joanino, decretou a elevação do Brasil, que deixava então de ser colônia. Tá? Mas como a independência do Brasil é um marco histórico importante, geralmente a gente fala que foi em 1822, tá bom? Em 1822, na verdade, foi quando o Brasil rompeu relações com Portugal, no sentido de ser um Reino Unido, já não era mais colônia, tá? Mas isso é um assunto para ser discutido, Vamos para a aula de história de hoje. Brasil colônia, então, desde o início da colonização, do período pré-colonial, e o meu objetivo é falar principalmente dos séculos XVI e século XVII. Já que o século XVIII, ele muda um aspecto importante, que é o início da mineração, é o período da mineração. E os séculos XVI e XVII é o período onde o grande produto do Brasil, não era o único, mas o grande produto do Brasil era o açúcar, a cana-de-açúcar, na região nordeste. Já a mineração ficou mais na região sudeste, principalmente na região de Minas Gerais, tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar então com o período pré-colonial. Muita gente não sabe, mas a história do Brasil, com a chegada, digamos, dos portugueses em 1500, com aquela grande expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, ela começa a partir daí, porque antes nós chamamos na história de pré-história do Brasil. Ah, mas é um período menos importante? Não, eu não estou falando isso. Mas que, de fato, o Brasil como nós conhecemos, com este nome e com as características que a gente conhece, cultural, ele começou a ser construído mais durante o período de 1500 até hoje, porque o nosso país ele é fruto de uma grande miscigenação cultural, e essa miscigenação cultural, essa mistura de culturas, começa a partir daí. Tá? Outra explicação, que é uma explicação mais positivista, dentro daquela corrente filosófica do século XIX, do Augusto Comte, é que nós temos um período anterior a 1500, onde os povos indígenas não tinham escrita no Brasil. Por isso seriam povos pré-históricos, tá? Essa é uma outra discussão que no meio historiográfico é muito forte, mas isso não quer dizer que eles não tinham história. As nações indígenas, os povos indígenas, tinham a sua história, tinham a sua cultura. Era uma cultura bastante heterogênea e bem rica, mas o nosso objetivo da aula de hoje é de 1500 até o finalzinho ali do século XVII, tá bom? Então, de 1500 a 1530, a gente chama que foi o período pré-colonial. Pré-colonial por quê? Bem fácil de entender. Porque foi antes da colonização. Aí você fala, mas Pedro Álvares Cabral não chegou em 1500? Como assim antes da colonização? Pessoal, o fato dos portugueses terem chegado em 1500 não quer dizer que logo de cara eles iniciaram a colonização, a ocupação das terras, tá? Isso é uma visão bastante genérica, na verdade, que as pessoas têm. Eles pensam que quando os portugueses chegaram aqui, já começaram a construir aí as vilas, as casas, e montar um sistema produtivo a partir de 1500. Na verdade, não corresponde ao que aconteceu, porque o que acontecia de fato é que os portugueses, dentro daquela lógica mercantilista, da época das grandes navegações, expansão marítima, os principais objetivos deles eram principalmente encontrar metais preciosos, ouro, o tal do metalismo, e também novas rotas de comércio, porque o que dava muito dinheiro naquela época eram as especiarias da Ásia, o comércio com as Índias. Então o Brasil, como a priori não tinha ouro, depois ele vai ser descoberto lá em meados do século XVII, mas até então não tinha ouro, o Brasil ele ficou meio relegado a segundo plano pela coroa portuguesa. Então, de 1500 a 1530, você não pode afirmar que, de fato, os portugueses começaram a chegar aqui e montar povoados, tá bom?
As forças portuguesas, o interesse de Portugal, ele convergia muito mais para a região das Índias, onde eles tinham ali um comércio muito mais lucrativo. E o Brasil virou uma espécie de um entreposto comercial, tá? E, além disso, o período da extração do pau-brasil. O extrativismo do pau-brasil, ele não gerou colonização. Eles vinham, retiravam a madeira, iam embora. Não dá para você falar que, de fato, a ocupação das terras aconteceu neste período. Por isso, período pré-colonial, tá bom? Então, vamos ver aqui as principais características deste período, entre as quais algumas eu já citei para vocês, tá? Então, olha lá, os interesses da coroa portuguesa estavam nas especiarias do Oriente, né? Então, Portugal estava muito mais interessado nas especiarias orientais, né? Aqueles temperos, a seda, que tinha ali na região das Índias. Outra questão importante é que não aconteceu, de fato, efetivamente, a colonização do Brasil por parte dos portugueses. É a partir de 1530 que a colonização vai começar de verdade, tá? Com a primeira expedição colonizadora, Martim Afonso de Souza, e depois com a ideia das capitanias hereditárias. Outro aspecto foi o período do extrativismo do pau-brasil. Pau-brasil, uma madeira que tinha um valor importante na Europa, uma madeira nobre, e além de ser uma madeira nobre, ele também oferecia o tingimento de tecidos, né? Os tecidos na época eram tingidos com produtos naturais, não tinha uma indústria química de tecido, é óbvio. Então, o pau-brasil, ele tingia uma cor avermelhada, sua seiva tingia tecidos, tá? Quem retirou essa madeira que tinha em grande quantidade no litoral brasileiro? Principalmente a mão de obra nativa dos índios, mas não com trabalho escravo ainda. É uma espécie de servidão por meio do escambo, da troca, tá? Bom, fundação de feitorias. Feitorias eram os armazéns para que a madeira era colocada até que fosse mandada para a Europa, tá? Para abastecer o mercado europeu. A utilização do trabalho indígena, como eu já falei para vocês, ressaltando que foi utilizado o escambo. O escambo era uma forma de pagamento da mão de obra com a utilização de produtos. A gente sempre fala aquelas quinquilharias, né? Espelhos, pentes, coisas que os nativos não possuíam e que davam um grande valor, tá bom? E os ataques de piratas aconteciam com alguma frequência no litoral brasileiro, principalmente piratas franceses, né? E por isso Portugal, a coroa portuguesa, se viu ali obrigada a mandar algumas expedições guarda-costas ou guarda-costeiras para proteger o litoral brasileiro do ataque, essa época da pirataria, do ataque de piratas estrangeiros que chegavam no litoral brasileiro para saqueá-lo, tá? Então essas expedições foram lideradas por várias pessoas, destaque para o Cristóvão Jacques, que liderou essas expedições guarda-costeiras, tá bom? Nós temos aqui uma imagem que retrata esse Brasil, né, da época pré-colonial, da época do pau-brasil, de 1500 a 1530, e você observa ali que os índios estão tirando a madeira. É claro que é uma imagem que não é fiel, né, é uma ideia de como, é uma coisa idealizada, mas aqui é para você gravar, né, na sua memória que esse período pré-colonial, realmente, até 1530, foi um período da retirada do pau-brasil. Então, o primeiro grande produto, né, antes da colonização do Brasil, foi o pau-brasil. Depois é que você tem a introdução do açúcar, tá bom? Vamos seguir então agora adiante. O início da colonização do Brasil. Primeiro aspecto. Por que Portugal resolveu iniciar o processo de colonização se até então o Brasil não tinha ouro e se os portugueses não estavam tão preocupados, digamos assim, com essas terras, já que o grande lucro vinha das Índias? Justamente ao medo de perder as terras, né? As terras não ocupadas, elas não têm dono. Por mais que existisse o Tratado de Tordesilhas, que tinha sido assinado entre Portugal e Espanha em 1494, outras nações europeias, mercantilistas, expansionistas, navegadoras, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Então o Brasil, você vai perceber que durante esse período ele vai ser invadido, vão acontecer invasões de vários países, né, no litoral brasileiro, destaque aí para as invasões holandesas e invasões francesas. E isso mostra que os outros países não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, se Portugal não ocupasse as terras, era bem possível que essas terras fossem perdidas pela coroa portuguesa, tá bom? Então, esse é o objetivo principal do início da colonização. Foi mandada a expedição colonizadora
de 1530 por Martim Afonso de Souza, um nobre português, e ficava claro que com essa expedição colonizadora, esse projeto de ocupação territorial, de expulsar piratas e de fundar povoados, não seria nada fácil. Então Portugal precisaria, porque as terras eram gigantescas, né? Então Portugal precisaria de uma estratégia, de uma outra estratégia para realmente ocupar, povoar o Brasil. Você vai falar assim, mas o Brasil não era povoado? Não era povoado por portugueses, né? Existiam as nações, as tribos indígenas, mas os portugueses tinham que povoá-lo no sentido de ocupar as terras para garantir a posse, tá? Então, em 1534, Portugal vai optar pelo surgimento, pela divisão das capitanias hereditárias. Então, o que o governo Portugal fez? Ele usou uma estratégia que ele já tinha utilizado em algumas ilhas do Atlântico, que é dividir as terras coloniais em várias faixas, em propriedades grandes, né? É muito mais que um latifúndio, na verdade. Existem capitanias hereditárias, existiam capitanias hereditárias que eram hoje do tamanho de estados brasileiros, então as capitanias hereditárias eram gigantescas, e essas capitanias seriam doadas à média nobreza de Portugal, e esses nobres viriam para o Brasil, eles tinham que dar garantir as terras, né, para a coroa portuguesa, dar ganho às terras, fazer com que essas terras dessem lucro para a coroa portuguesa. De alguma forma, Portugal então resolveu terceirizar a colonização do Brasil com a divisão das terras em capitanias hereditárias. Na imagem aí no canto direito você pode perceber como ficou essa divisão. Ali o Tratado de Tordesilhas passando, e você percebe que o Brasil naquela época, então, o que pertencia a Portugal, basicamente era mais a região do litoral nordeste, descendo um pouco para o centro-sul do Brasil, para o litoral sul do Brasil, tá? Até chegar ali no litoral paulista, ó, vê o São Vicente ali, né, embaixo, tá? Que hoje é litoral paulista, de São Paulo. Então, esse mapa representa como ficou divididas as capitanias hereditárias, e do lado ali tem os capitães donatários, o nome dos capitães donatários. Você percebe, por exemplo, que a capitania de São Vicente, ela foi doada para o próprio Martim Afonso de Souza, o próprio navegador aí da expedição de 1530, ele recebeu a capitania de São Vicente, tá? Que era dividida em 2 quinhões, em 2 terras, tá? Então esses donatários eles tinham que vir para o Brasil, ocupar as terras, proteger em nome de Portugal, dar ganho em nome de Portugal, e eles recebiam 2 documentos para garantir a posse e um documento que dizia o que eles poderiam e o que eles não poderiam fazer com as terras. Por exemplo, se eles encontrassem riquezas minerais, eles teriam que pagar o quinto, né, que era o imposto em cima do minério, do ouro, da prata, por exemplo, que seria extraído, tá? Então, esses capitães donatários recebiam a carta de doação que atestava a posse da terra. Eram capitanias hereditárias porque passavam de pai para filho, tá? E o foral eram as obrigações que os donatários tinham com a coroa portuguesa. Era mais uma espécie de arrendamento do que de fato uma doação de terra, tá? Porque a terra continuava pertencendo à coroa portuguesa. A carta de doação era mais o direito de explorar a terra do que de fato a posse. Bom, esses donatários, esses nobres portugueses, eles poderiam doar, repartir essa capitania, repartir a terra que ele tinha recebido, tá? E essas terras, esses pedaços de terras seriam sesmarias. Essas sesmarias, essas terras doadas dentro da sua capitania, iam formar as fazendas. E por isso o Brasil ele vai iniciar uma colonização, né, como foi na colonização do Brasil, por meio de latifúndios. Essas fazendas vão dar origem aí a vários engenhos coloniais, tá? Então o donatário ele também tinha que doar as sesmarias, porque ele não ia dar conta de fazer todo o processo de ocupação. Então era um processo um pouco parecido. Alguns historiadores eles costumam relacionar esse processo aquele sistema de doação de terras em troca da lealdade durante a Idade Média, suzerania e vassalagem, tá?
Você pode até fazer uma comparação para você lembrar como que funciona, tá? Mas lembra que o objetivo do sistema feudal na Idade Média era mais autossuficiente, era mais produção para o consumo, e aqui na nossa colonização vai ser produção para o mercado externo, tá? Principalmente para abastecer a Europa. Mas você pode sim fazer essa comparação. As sesmarias então seriam fazendas doadas pelos capitães donatários e por isso vai surgir um sistema de latifúndios no Brasil. Bom, é importante a gente ressaltar que a maior parte das capitanias elas fracassaram do ponto de vista econômico, elas enfrentaram vários problemas, tá? E principalmente os problemas enfrentados eles têm a ver com a falta de investimento, de poder aquisitivo que os donatários tinham para ter capital para investir no início da colonização, a falta de pessoas dispostas a vir, ataques de nativos, ataques de piratas, doenças. Então, nós costumamos dizer que, de fato, duas capitanias conseguiram ter uma relativa prosperidade, que foi a capitania de São Vicente, né, do próprio Martim Afonso Souza, e a capitania de Pernambuco com o Duarte Coelho. Tá? O restante das capitanias enfrentaram várias dificuldades e por isso o governo português resolveu criar, a partir de 1548, um governo geral. Tá? O governo geral vai ser dar uma capital para o Brasil colonial. Essa capital ela vai servir para auxiliar os donatários. Tá? Então, uma coisa importante, muitas pessoas erram, a criação do governo geral não acabou com o sistema de capitanias. Foi uma ideia de centralizar o poder, é como se tivesse agora as capitanias fossem estados e tivesse uma capital no Brasil como se fosse uma capital geral para todas, tá? Mas o poder local dos donatários ele continua existindo, tá bom? Isso é muito importante. E você vai ter uma centralização do poder justamente para que os donatários pudessem recorrer a esse governador geral caso tivesse algum problema. Aí você pode perguntar, ué, mas eles poderiam recorrer ao rei de Portugal. Tudo bem, mas uma mensagem naquela época levava mais de 2 meses para chegar em Portugal, então era bem complicado. Tá? Então a criação do governo geral seria para dar auxílio às capitanias hereditárias. Tá? Juntamente com isso, nós temos 3 cargos que foram criados. É como se fosse o governador geral, que fosse hoje o presidente, tá? Só que na época o governador geral, acima dele ainda estava o rei de Portugal. E os 3 cargos ali, ó, ouvidor-mor, providor-mor e capitão-mor, seriam 3 ministros, tá? O ouvidor-mor seria o ministro da Justiça, o provedor-mor seria o ministro da Economia e o capitão-mor seria o ministro da Defesa, tá? Então, existiam 3 ministérios, digamos assim, na época do Brasil, quando foi centralizado o poder na colônia, a partir da criação de Salvador como capital e do governador-geral. Isso não acabou com o sistema de capitanias hereditárias, tá? E nas vilas que surgiam, isso é muito importante e os vestibulares gostam de pedir, tá? Nas vilas que surgiam, ou seja, o poder local, estavam nas câmaras municipais, que eram eleitos os homens bons. Pessoal, homens bons aí, tá entre aspas. Por quê? Os homens bons, na verdade, não eram bons pela sua boa índole, eles não eram bons porque eles eram honestos, eles não eram bons porque eles ajudavam as pessoas. Homens bons é porque eles tinham dinheiro, eles eram bons porque eles ocupavam o local de destaque na vila. Geralmente esses homens bons eram grandes latifundiários, proprietários de terras e proprietários de escravos que direcionavam a política localmente, nas vilas, nas cidades que surgiam ali no Brasil colonial, tá bom? Bom, dando continuidade, pessoal, vamos entender um pouquinho como foi a estrutura econômica do Brasil, né? A gente está falando do período colonial, principalmente destacando os séculos XVI e o século XVII, tá? Primeiro aspecto, foi implantado no Brasil um sistema de plantation. O plantation ele se apoia em 3 pilares, a monocultura, ou seja, único produto voltado para a exportação. E quando a gente fala monocultura, não quer dizer que o Brasil, nesse período, só produzia açúcar. Isso quer dizer que o produto para exportação era essencialmente o açúcar. Você vai perceber que existiam outras atividades, que a gente chama de atividades acessórias ao açúcar, como a própria pecuária, a extração das drogas do sertão, mas realmente o açúcar ele predominava de uma forma
muito grande. Então nós podemos afirmar assim que o Brasil era uma monocultura. O escravismo com a utilização da mão de obra escrava, inicialmente você vai ver que a escravização dos índios vai ser iniciada e depois ela vai ser substituída em grande parte pela escravização de africanos, né? Através de um comércio que infelizmente era muito lucrativo, que era o tráfico de escravos da África para o continente americano, principalmente para o Brasil, tá? Apesar que lá no sul dos Estados Unidos, durante muito tempo da colonização, também houve trabalho escravo. É importante a gente lembrar que a escravidão naquela época, infelizmente, era uma prática bastante utilizada, tá? Então, não apenas no Brasil você vai ter trabalho escravo, e eu destaquei aqui o sul dos Estados Unidos, onde eles produziram tabaco, algodão, e era com mão de obra escrava, tanto é que teve lá a guerra depois da independência, né? A guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, e um dos motivos era a questão escravista, tá bom? E os latifúndios são as grandes fazendas que surgirão no Brasil no período da colonização. Geralmente você tinha as fazendas para a produção de açúcar, que a gente também chama de engenho, e o senhor de engenho é o dono da propriedade, que utiliza trabalho escravo lá para a produção açucareira, tá? Então esse é o sistema de plantation. O principal produto, como a gente falou, é o açúcar, porque o açúcar era uma especiaria extremamente valorizada na Europa nesse período. Ela tinha um apreço muito grande, principalmente pela elite, pelos nobres europeus. O solo brasileiro era propício para a produção do açúcar, o clima também favorável, um produto que Portugal já tinha experiência, então a escolha do açúcar foi uma escolha natural para a coroa portuguesa, tá? Outras atividades que existiam, como eu falei para vocês, a pecuária existia, mas a pecuária não era para exportação para a Europa, era uma atividade para abastecer o mercado interno, e ela causou a interiorização do Brasil, ou seja, por causa das pastagens, a pecuária ela acabou fazendo com que o Brasil fosse colonizado também mais para o interior, porque o açúcar vai ser uma produção mais litorânea, tá? As drogas do sertão, que foram encontradas aqui no Brasil, exemplo ali de cacau, canela, castanha, cravo e pimenta e outros, né? Eram produtos que existiam no Brasil, que eram valorizados na Europa e também eram exportados, tá bom? Outro aspecto principal é que durante esse período vigorava o chamado Pacto Colonial. O Pacto Colonial ele vai ser importante, principalmente porque vai delimitar quais eram as relações que o Brasil tinha que ter com Portugal. Então, através do esquema, você consegue observar bem, olha, dá uma olhada aí. A metrópole, no caso aí, é Portugal, tá? A colônia, no esquema, é o Brasil. Então, primeiro aspecto, o Brasil, como colônia de Portugal, sendo metrópole do Brasil, o Brasil só poderia praticar comércio com Portugal. Então está escrito ali, ó, exclusividade. Exclusividade é que o Brasil só poderia praticar comércio com Portugal, tá? O Brasil mandava para Portugal matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos. E Portugal, em sua partida, vendia para o Brasil produtos manufaturados e escravos. Fica bem claro que nesse processo é um processo de exploração, ou seja, Portugal explorando o Brasil, já que o Brasil mandava a sua riqueza e Portugal vendia produtos assim ainda para o Brasil, sendo que o Brasil não poderia praticar comércio com nenhuma outra região. Tá? Então esse exclusivismo colonial, esse par colonial vai existir no Brasil até 1808, quando Dom João VI chega ao Brasil, fugindo lá da invasão francesa, e decreta a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, principalmente à Inglaterra, quebrando assim esse pacto colonial, tá? Então, durante ou grande maioria do período colonial, o Brasil foi então controlado comercialmente pela coroa portuguesa através desse sistema de exclusividade. Continuando assim a nossa aula, vamos falar sobre como era a sociedade no Brasil colonial, ainda falando do século XVI e século XVII, tá? O período do açúcar. Alguns historiadores gostam de chamar a sociedade do açúcar, tá? Primeiro, a escravidão era a base do sistema produtivo. Uma coisa importante, pessoal, muitas pessoas erram questões desse período falando que os escravos estavam no Brasil para trabalhar apenas na produção açucareira, o que não é verdade. Existia escravidão
estava disseminada em toda a sociedade. Então existiam os escravos de ganho, os escravos que limpavam as cidades, as escravas quituteiras que vendiam doces, o escravo que era alugado. Então, na verdade, pessoal, a escravidão ela era a base da sociedade, da produção. Era, como disse, o escravo eram os pés e as mãos dos senhores feudais, dos senhores de engenho, né? E, na verdade, ela estava disseminada por toda a sociedade. Não é correto você afirmar que a escravidão ficou de uma forma restrita apenas à produção açucareira. Você vai errar qualquer questão se você falar isso. Se você falar que também foi, e principalmente na produção açucareira, mas também foi utilizada escravos domésticos na construção civil e de uma forma geral a escravidão foi empregada em praticamente toda a sociedade, aí você vai estar acertando. Outra coisa importante, pessoal, é que a escravização no Brasil ela foi essencialmente masculina. Mas eu vi novelas, filmes que tinham escravas, mulheres. É verdade, existiam. Mas quando trazidos para o Brasil, a maior parte dos escravos que vieram eram homens, tá? Principalmente por causa desse trabalho mais pesado que eles tinham que fazer. Então esse é um fato histórico, tá? Não tem como a gente discutir com isso. A sociedade era patriarcal, ou seja, uma sociedade controlada pelos homens, né? Desde a célula mais restrita da sociedade, que é a família era patriarcal, o homem era o senhor da casa, tá? De uma forma, eu estou generalizando, mas eu vi também uma novela que tinha uma mulher naquela época. Não, tudo bem, pessoal. Eu sei, mas a gente tem que entender como era o panorama social. Uma sociedade patriarcal, onde o senhor de engenho, né, era o dono da propriedade, onde a mulher geralmente chamava o marido de senhor, né? Aí sim nas novelas falam muito sobre isso, senhor, meu marido, né? E existia assim um machismo, né? Infelizmente, meio que disseminado pela sociedade, tá? Isso é bem importante você lembrar. A religiosidade predominava, e aqui eu destaquei os jesuítas, que foram os padres da Ordem de Jesus, né, dos Cavaleiros de Jesus que vieram para o Brasil, da Ordem Jesuíta, criada lá no contexto da Contra-Reforma pelo Inácio de Loyola, que eram soldados de Cristo. Eles vieram para justamente converter os nativos, formaram as missões jesuíticas, convertendo os nativos, os índios, ao cristianismo. Os jesuítas eles não aceitavam, de uma forma geral, a Igreja Católica não aceitava a escravização dos índios e faziam esse processo de conversão. E os jesuítas também foram responsáveis pelo processo de educação das crianças que poderiam ser educadas, né? Educação no sentido formal, das primeiras escolas que surgiram, né, para a alfabetização no Brasil. Enfim, é uma educação muito restrita naquela época, mas de uma forma geral, se alguém era letrado naquela época, tinha sido ensinado de forma religiosa pelos jesuítas. Então, duas coisas que você tem que se lembrar. Os jesuítas eles faziam a educação dos locais, né, e principalmente dos filhos dos senhores, e faziam também a catequização dos índios, fazendo as missões no interior do Brasil, as missões jesuíticas, onde os índios produziam para subsistência e aprendiam ali o ensinamento do cristianismo, já que os jesuítas e a Igreja Católica, de uma forma geral, consideravam as religiões existentes no Brasil como religiões dos índios, né? As religiões pagãs que não levariam os índios ao céu, né? Então a ideia era de salvar os índios aí da perdição. Houve uma miscigenação, isso é uma marca importante, a mistura de povos e culturas no Brasil, né? Isso aconteceu, não aconteceu apenas de forma dos costumes, mas também houve uma miscigenação física, né, com filhos de senhores com escravas, de europeus com índias, com nativas, e essa mistura aconteceu, e o Brasil é fruto dessa mistura. Também, de novo, é um pouco diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, onde teve escravidão e teve muito menos miscigenação. Nos Estados Unidos, os brancos, digamos assim, eles não gostavam de ter filhos com as escravas, né? E não aceitavam, não reconheciam esses filhos. No Brasil, quando isso acontecia, era comum que até muitas vezes os próprios senhores reconhecessem o filho, digamos assim, é um nome pejorativo, mais utilizado na época, filho bastardo, né? Então a miscigenação aqui é muito mais relevante, mais importante, essa miscigenação cultural, do que nos Estados Unidos. Nós temos aqui uma pirâmide social,
que vai trazer como ficou dividida a sociedade na época do açúcar, né? Século XVI, século XVII. A aristocracia, o senhor de engenho, a sua família está ali lá em cima, né? Representada por essa cartola. Depois os homens livres. Então, tinha uma camada intermediária ali, uma classe média que a gente pode falar, né? Eram carpinteiros, ferreiros, capatazes, né? Artesãos, pequenos comerciantes e, por fim, a base da sociedade era a grande quantidade de escravos que existia no Brasil naquela época e que vai ser trazida para o Brasil através do tráfico de escravos, que era altamente lucrativo nos navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros, porque morria tanta gente nessas viagens que eles ficaram conhecidos como navios túmulos, né? Tal era o número de pessoas que morriam nesse, digamos assim, no transporte, infelizmente, entre aspas, da mercadoria. A mercadoria eram pessoas, né? Trabalho escravo, que era utilizado amplamente naquela época. Continuando aqui, invasões estrangeiras que aconteceram do Brasil ainda nesse período, século XVI, século XVII. Eu vou destacar duas invasões. Primeiro, a invasão francesa, formando ali no Rio de Janeiro a França Antártica. Qual que é o principal aspecto dessa invasão? É uma invasão religiosa. São franceses calvinistas fugidos da França, da perseguição religiosa, né, dos católicos. E esses calvinistas, né, chamados de huguenotes, os calvinistas da França, se você se lembra da reforma de Calvino lá no século XVI, os calvinistas da França eram chamados de huguenotes. Eles tinham uma noção através da predestinação da alma, né, que as pessoas seriam salvas, e tinham um grande apreço pelo comércio, pelo lucro, né, tem uma origem burguesa também nesse aspecto do calvinismo. Eles fugiram e formaram aqui no Rio de Janeiro a França Antártica, tá? E essa França Antártica também serviria como um entreposto comercial, né, para a França, para vender produtos e passar por aqui e abastecer os navios naquele período que era o comércio que existia através das grandes navegações. Essa invasão foi liderada pelo Vilagagnon, que era um calvinista, né? E eles ficaram aqui, tiveram até apoio dos índios na Confederação de Tamoios, mas eles acabaram sendo expulsos. Eu disse ali, né, a colônia serviria, né, de abrigo para os calvinistas, para os franceses de origem que eram calvinistas, que não eram católicos, eram huguenotes. Em 1567, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro pelos portugueses, tá bom? A outra invasão, e a mais importante, que eu quero destacar na aula de hoje, ocorrerão outras invasões, mas quero destacar essas duas. A invasão holandesa, liderada ali através da fundação da Companhia das Índias Ocidentais, né? A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Os holandeses estavam muito dispostos a comandar o comércio, a produção, o refino do açúcar e o transporte do açúcar no Nordeste. Então essa invasão ela vai ser no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Essa vocação holandesa, né, para o comércio, através também dali do crescimento e da chegada nos Países Baixos, digamos assim, de judeus. E os holandeses vão financiar a produção açucareira aqui durante a invasão, vão emprestar dinheiro para os senhores de engenho para financiar a produção açucareira, vão comandar o refino, o transporte e a venda, né, desse açúcar para a Europa, vão enriquecer bastante, né, nesse aspecto aí. E quem comandava essa invasão holandesa, essa ocupação holandesa no Recife, era o Maurício de Nassau, que foi um cara que fez um governo bastante tolerante até para os padrões da época, investiu bastante em arte, em conhecimento, financiou, emprestou bastante dinheiro. Então, assim, durante o período que ele dominou ali, que o Nassau acabou dominando ali e representando a Holanda no Brasil, né, houve uma prosperidade, mas depois ele foi trocado, a Holanda começou a cobrar o que havia vendido, né, para o que havia emprestado, o que havia financiado, cobrou dos senhores de engenho, e aí causou um processo de rebelião dos senhores de engenho e dos colonos de uma forma geral contra a invasão, até que eles foram expulsos na Batalha de Guararapes, tá? Então a invasão holandesa, comandada ali na foto, né, pelo Maurício de Nassau, eles ofereceram créditos para os senhores de engenho,
para que eles aparelhassem as propriedades e recuperassem um plantio, aumentando a produtividade. Isso seria bom também para os holandeses, porque venderiam mais e teriam mais lucro, né? E eles, um aspecto interessante é que os holandeses também calvinistas, eles permitiam outras religiões, eles tinham tolerância à religião, a outras religiões, coisa que na colonização portuguesa isso não acontecia. Eles foram expulsos depois de 1644 ali, né, em 1648, se não me engano, acontece a Batalha dos Guararapes, aonde os holandeses são expulsos, e eles são expulsos para a América Central, para a região das Antilhas, e essa expulsão holandesa do Brasil vai acabar causando ali já o início da crise da produção açucareira no Brasil, tá bom? Então vamos falar sobre a crise do açúcar na segunda metade do século XVII. Olha, eu citei a expulsão dos holandeses e está aqui. Por que a expulsão dos holandeses acabou causando a crise da produção açucareira no Brasil? Porque eles foram expulsos para a região das Antilhas holandesas, né, que a gente conhece, está aí no mapa em destaque, ó, fica ali perto da Colômbia, da Venezuela, entre o Haiti e Porto Rico, América Central, Mesoamérica, né? E ali eles começaram a produzir um açúcar de muito mais qualidade e com melhor preço. Então isso vai literalmente quebrar a produção açucareira no Brasil. É claro que vai ser um processo histórico, não vai ser do dia para a noite, mas isso vai causar a crise da produção açucareira no Brasil, tá bom? E mais ou menos nesse período, chegando mais para a segunda metade do século XVII de fato, você vai ter expedições que adentram o interior do Brasil, que são as entradas e as bandeiras, tá? Então, nesse mesmo período, ocorreram as entradas e as bandeiras. Primeiro as entradas, né? E qual a diferença das entradas para as bandeiras? As entradas eram oficiais. A própria coroa portuguesa financiava essas expedições para fazer o reconhecimento do interior do Brasil, já que o Brasil era praticamente desconhecido até então, ou pelo menos a parte interior do Brasil era desconhecida para os portugueses. Então essas entradas eram oficiais e as bandeiras não eram oficiais. Os bandeirantes as bandeiras eram expedições de particulares que saíam principalmente de São Vicente, litoral paulista, para reconhecimento de território, para encontrar ouro, metais preciosos e para encontrar índios, por exemplo, para serem escravizados à revelia da vontade da igreja, contra a vontade da igreja. Os bandeirantes chegaram a atacar missões jesuíticas e realmente a gente diz aí que agiram muitas vezes com bastante violência. Mas foram os bandeirantes que encontraram ouro na região sudeste do Brasil, destaque para Minas Gerais, na segunda metade do século XVII. Isso fez com que o eixo econômico do Brasil se modificasse bastante. Por quê? Porque o açúcar já estava em crise por causa da expulsão dos holandeses, da concorrência que eles estavam fazendo na América Central. E ao mesmo tempo, pessoal, o ouro que tinha sido encontrado pelos bandeirantes começou a ser identificado em grande quantidade e muitas pessoas saíam então da região nordeste e começaram a ir para a região das Minas, né? Minas Gerais, para enriquecer. O ouro ele chama muita atenção. E a partir daí o século XVIII será o século da mineração. Então, os bandeirantes descobriram ricas jazidas de ouro em Minas Gerais. Isso vai mudar o eixo econômico do Brasil. Até então, que era no Nordeste, a região mais rica do Brasil era o Nordeste, até o século XVII, por causa do açúcar, que entra em crise e passa a ser a região Sudeste, por causa da mineração. O século XVIII vai ser o século dourado, o século do ouro, o século da mineração, tá? Então, tá em destaque aí o século XVIII, o século da mineração. E falar sobre a mineração terá que ser numa próxima aula. O que aconteceu, o que modificou a partir do século XVIII na história do Brasil colonial. Muitas mudanças ocorreram e a gente vai deixar para uma próxima aula, tá bom? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais, pessoal.